E aí, tudo certo? Deixa eu te perguntar uma coisa já de cara, sem enrolação. Você acha que ser pai é algo que dá pra desligar quando o relacionamento acaba? Tipo assim, apertar um botão e pronto, sumir. Sabe aquele silêncio que fica no ar quando a gente começa a falar sobre pais que simplesmente desaparecem da vida dos filhos? Você conhece aquele cara que está num casamento todo quebrado, onde ele sente que perdeu totalmente o controle da casa, os filhos não respeitam, a mulher traiu, e aí ele simplesmente desiste, vai embora e some. Imagine se é com você. Seu casamento está destruído, casa sem respeito mútuo, e eu não tô falando aqui de cara que simplesmente se afastou por uma briga boba ou por distância. Tô falando de homens que depois do casamento foi por água abaixo, depois que a relação com a mulher virou um inferno, e às vezes até com traição no meio, simplesmente viram as costas para os próprios filhos, como se a criança tivesse culpa de tudo isso. Mas e aí, será que isso é o tal poder dos homens, do abandono? Será que isso é meio que o homem impondo o limite? Ou será que é uma fuga, um abandono real? Simplesmente some ou decide: isso aqui não é mais minha responsabilidade. つにやばい。そりゃ、まあ、そうなるよな。よ。Porque hoje, sinceramente, eu quero conversar com vocês sobre algo que um inscrito me sugeriu esse tema e eu fiquei refletindo e estudei bastante sobre esse tema e eu quero trazer um olhar que muitas pessoas evitam falar sobre esse tema, que é, afinal, o abandono seria uma espécie de poder do homem? E essa sugestão de tema de vídeo foi feita pelo Rodrigo Pereira, que basicamente ele perguntou: poderia promover um vídeo? O que você acha de pais que abandonam seus filhos no cenário de um casamento destruído, onde ele não manda na sua casa, nos seus filhos e sua mulher o trai? Afinal, abandono seria o poder do homem? Na real, tem muita coisa por detrás dessa história e a grande maioria do povo só enxerga a ponta do iceberg. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês camadas sobre esse tema que ninguém fala. E se você ficou curioso para saber esse tema de vídeo, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também hype muito o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E se você gosta do meu trabalho, do meu conteúdo, também deixe um valeu demais aqui. E eu também deixei um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda. Então, já deu uma merchan e vambora. Bom, então vamos começar do começo. Já que o escritor Rodrigo meio que arquitetou o cenário possível que isso possa meio que aparecer que o homem tem esse poder, então vou começar assim, ó. A gente sabe que muitos casamentos acabam mal. Cara, tem traição, briga, parceiros que fazem questão de lembrar todos os dias que você não manda em nada na casa, que você só paga as contas, que você tem que fazer seu papel, isso, aquilo. E tem sim, cara, mulher que trai, e muito. Tem mulher que mente, que manipula os filhos contra o pai, que usa a justiça pra afastar, pra humilhar, que eu já fiz vídeo aqui explicando. Isso tudo existe e não dá pra fingir que não acontece, não dá pra gente colocar vendas: "Ah não, mas são casos isolados", não. A internet aí, as redes sociais, mostra cada vez mais que isso é muito mais realidade do que uma ficção. Mas aí, o que alguns caras fazem, eles meio que se revoltam, eles se sentem meio que castrados, traídos, impotentes, e como uma espécie de forma, eu não estou aqui defendendo nenhum dos lados, eu estou só mostrando o que pode passar na cabeça deles, é como fosse uma espécie de forma de se proteger, entre aspas, ou até mesmo punir a ex. Eles simplesmente somem da vida dos filhos. Acham que estão meio que se vingando, acham que estão se libertando também, né. Mas, cara, será mesmo? Você saiu da relação, mas você também largou seu filho, e o filho não tem culpa de nada. Agora pensa comigo, quem sofre mais nessa história? A mulher que traiu, o seu ego ferido, ou a criança que ficou sem referência, sem presença, sem apoio emocional? Eu também já fiz um vídeo aqui no card que eu vou deixar pra vocês. E olha que interessante, segundo o IBGE, quase 6 milhões de crianças no Brasil não têm nome do pai na certidão de nascimento, e o número de crianças sem contato regular com o pai é ainda maior.
O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, também aponta que o abandono parental é uma realidade alarmante e tem impactos profundos no desenvolvimento da criança. Desde a baixa autoestima, passando por dificuldades escolares, até problemas emocionais graves na vida adulta. Porque, querendo ou não, isso vai refletir como que a criança vai moldar o seu caráter, como que vai moldar o seu pensamento, né? Como ela vai também lidar com situações da vida. Ou seja, enquanto dois adultos estão se atacando, tem uma criança sendo deixada de lado. E cara, vamos ser sinceros aqui, isso não é justo. Nenhum problema entre adultos justifica o abandono de um filho. Você pode ter sido traído, humilhado e injustiçado, mas seu filho não te traiu. Ele é sua responsabilidade, ele é sua continuidade, ele é seu legado aqui na Terra. E a ausência de um pai não se limita a apenas ausência de dinheiro da pensão. Não. O que faz mais estrago de verdade é a ausência emocional. Cara, o peso do abandono na construção da identidade da criança, entende? E as feridas que para muitos nunca vai cicatrizar, né? E sabe o porquê? Porque para crescer, toda criança precisa se sentir amada, cuidada e pertencente. Quando o abandono vem, tudo isso desmorona. E não adianta muitos homens colocar a culpa só no chamado fim do casamento, né, do divórcio, da traição. Essas coisas machucam sim os adultos. Mas abandonar um filho nunca é e nem deveria ser resposta ou retaliação em cima do que aconteceu com o casal. Tem um ponto que eu observei que é muita realidade isso, ó. Tem pais, né, tem homens que tratam o filho como se fosse uma espécie de como fosse uma parte do pacote da ex, entende? Entende meu linha de raciocínio? Por exemplo, assim, se a mulher virou inimiga, o filho vira uma espécie de souvenir que ele não quer mais. Mas filho não é herança de casamento. Filho é continuidade da sua história. E o que mais acontece hoje, infelizmente, é homem que só aparece no Natal, no aniversário da criança ou quando é conveniente. Ou pior ainda, só aparece quando a mulher tá bem com outro cara. Aí vem o ciúme, o ego, a disputa e outras coisas que vocês sabem muito bem que acontece. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, cara. O seu filho não é um troféu da sua guerra com a mãe dele. Ele é uma vida e mesmo que a mãe dele seja a pior pessoa do mundo, ainda assim ele merece ter um pai presente. Então agora eu vou falar para vocês o que leva a um pai a abandonar. Vamos falar do ele não manda em casa, os filhos não respeitam e a esposa traiu. Será que isso justifica abandonar os próprios filhos? Na minha opinião, nunca. Porque criança não tem nada a ver com a desavença do casal. Muitos homens que vocês veem por aí, tomados pelo orgulho, ferido, ou sensação de perdi o meu lugar entre aspas, né? Reagem como se a família fosse território ou propriedade. E não é assim. Parentalidade é vínculo e não posse. E aqui vai um lado pouco discutido. Muitos homens que abandonam têm a ilusão de que isso seria um ato de poder. Tipo, já que não me respeitam, eu sumo. Só que essa fuga só mostra o contrário. Uma total falta de maturidade emocional e incapacidade de lidar com as frustrações. Ou seja, não é poder, é puro medo e insegurança camuflados de orgulho. E quer ver um dado pesado? Em 2020, mais de 167 mil crianças nasceram sem o nome do pai no Brasil. Isso significa uma multidão crescendo sem referência paterna definida e, consequentemente, no futuro, vão colher as consequências do abandono paterno. Você possivelmente já ouviu aquela frase: cria-se sozinho, pode esquecer isso da sua cabeça. É uma realidade isso, tem dados mostrando, tem fontes, tem artigos, até a sua própria realidade. Criança que cresce sem a figura do pai, sem a figura paterna, sem a figura masculina, principalmente quando é abandono, carrega um peso invisível. E as marcas emocionais são profundas, que vão desde a baixa autoestima, a criança cresce achando que não é suficiente, que ela não merece amor, já que é o principal vínculo afetivo, o vínculo de amor, né, que ele cresceu vendo, né, do pai e da mãe, quando o pai de uma hora para outra abandona ele sem justificativa nenhuma, ele pensa que ele não mereceu aquele amor, que ele é um fardo, que ele é meio que uma espécie de, né, sabe, que começa com E e termina com O. E também os problemas para confiar nos outros, eles têm muita dificuldade em criar laços, sabe? Sempre esperando ser deixado de lado. Eh, Dificuldade acadêmicas, rendimento pior na escola, interesse em mais evasão,
tendência à repetição de padrão. Cara, é uma realidade isso. Muitos filhos abandonados tendem a repetir padrões de abandono, seja se tornando ausentes ou se envolvendo em relacionamentos inseguros. Que vocês possivelmente conhecem uma história assim. O filho foi abandonado pelo pai e depois, quando esse filho teve filhos, ele também abandonou os próprios filhos. E isso, querendo ou não, vai seguindo um padrão que inconscientemente a pessoa pensa que ela é assim, pronto, mas você vai ver mais a fundo, tem raízes no abandono que ela sofreu, entende? Então agora eu vou falar um lado que ninguém fala, que ninguém gosta de falar, e é uma verdade. Vou trazer um ponto que sempre fica nas entrelinhas. O abandono muitas vezes se mistura com sentimentos de arrependimento e culpa, mas só tarde demais. Muitos pais, anos depois, descobrem o vazio que deixaram, mas já perderam tempo precioso de criar laços, e essa dor silenciosa, pouco discutida, mas real. Homens sentem vergonha, arrependimento e para alguns é tarde demais para reparar. Outra verdade dura, muitas vezes o abandono é perpetuado porque o pai também teve um histórico de ausência ou relações afetivas frágeis. Geração após geração, padrões se repetem. Só a conversa, terapia e coragem para conversar as próprias dores consegue quebrar esse ciclo. E eu não julgo, cara. Cada um é cada um. Aquela criança que depois se torna adulto, que depois de anos o pai começa a tentar ter um vínculo com ela e ela não quer se aproximar do pai, porque, ao meu ver, cada um sabe a dor que passou, cada um tem a história que ela caminhou, a trajetória da vida dela. E eu não julgo a pessoa que não quer ter mais vínculo com o pai, porque naquele momento da vida dela que mais precisava do pai, o pai não estava, ele simplesmente abandonou. Por N circunstâncias que eu já disse anteriormente. E eu, na minha opinião, eu não julgo a pessoa que não quer ter mais vínculo com o pai depois de tudo isso que ela passou. E parece que é irônico, né? Hoje se fala tanto em masculinidade restaurada, em ser alfa, em se impor como homem. Mas, mano, ser homem de verdade é assumir as responsabilidades que ninguém quer assumir. Ser homem é estar presente quando é mais difícil. E não tô falando de dinheiro não, tá? Presença não se mede só em pensão, se mede em tempo, em qualidade de vida, em cuidado, em interesse. Tem pai que não pode dar tudo financeiramente falando, mas está sempre lá. Ele liga, ele participa, ele orienta, ele faz até o impossível das suas limitações. E isso vale muito mais do que qualquer presente caro. Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então, galera, isso é ser homem de verdade. Isso é fazer o seu papel de homem. E para fechar, eu quero dizer uma coisa de coração aberto mesmo. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem mulher que faz da sua vida um inferno, que mente, que te afasta do filho, que usa a justiça como ferramenta, como uma espécie de arma. Mas isso não pode ser justificativa para você fazer o mesmo com seu filho. Porque um dia, esse menino ou essa menina vai crescer e ele vai lembrar de quem ficou, de quem tentou e de quem não desistiu. Você pode ter perdido a guerra do casamento, mas ainda pode vencer a missão de ser pai. E essa é a missão mais nobre que um homem pode ter. Então, se você está ouvindo isso e sentiu que essa conversa é contigo, talvez seja a hora de tentar de novo, não por ela, mas por ele, por ela, pelo seu filho. Porque no fim das contas, eles só querem saber se o pai tentou, e tentar já é o começo de tudo.